essa escassez de mão de obra, na semana passada eu estava falando com um empresário, uma pessoa que tem um negócio, e ele me pediu ajuda para prospectar alguém para a área financeira, para trabalhar no financeiro. E eu falei, você tem o desenho do cargo? Você tem exatamente quais são os requisitos que você precisa para essa vaga? Ele falou, André, eu vou te mandar, mas se tiver a metade disso já está ótimo. Para você ver o desespero que essa pessoa já estava de querer alguém na área para contratar e não estava encontrando pessoas que ele pudesse, colocar essa energia na empresa dele de entregar. Então, realmente, isso não é nenhuma novidade, a gente tem escutado isso há tempos, né, da escassez de mão de obra. O que a gente queria chamar a atenção aqui é que essas estratégias de retenção de pessoas utilizadas somente com salários e benefícios, elas acabam desperdiçando energia, tanto do condomínio, né, quanto do gestor, e também desfragmentando as equipes, porque as pessoas não vão se manter apenas por salário e benefício. Dada a escassez de mão de obra, o mercado cada vez também ele fica cada vez mais agressivo, e se você usar a política somente de salário e benefício, certamente um vizinho ou alguém também que estiver utilizando isso vai ser mais agressivo do que você, e você vai acabar perdendo nesse sentido. Então a gente pergunta assim, André, então o que é que retém as pessoas no trabalho se não é o salário e o benefício? E aí eu vou colocar, claro que esses não são os únicos, mas eu vou colocar 2 elementos aqui que de fatalmente vão te ajudar a entender melhor a tua equipe e as necessidades de cada uma delas. Então, o primeiro ponto que eu colocaria aqui é que você gere um ambiente de acolhimento. O que as pessoas têm necessidade hoje é de serem ouvidas. A gente precisa entender, de fato, quem são essas pessoas que estão trabalhando no condomínio, quais são as necessidades que essas pessoas têm, porque são necessidades diferentes, e entender um pouco disso, a gente precisa de usar algumas ferramentas. E eu vou citar novamente, acho que eu já citei em uma outra oportunidade, a pesquisa de clima seria um caminho para que você coletasse essas informações dessas pessoas e entendesse de fato quais são os reais motivos, quais são as necessidades que essas pessoas têm no trabalho. Então, o primeiro ponto que a gente colocaria aqui é de gerar um ambiente de acolhimento. Esse ambiente de acolhimento, ele passa pela escuta, ele passa pela conversa, ele passa principalmente por esse contato do gestor com o funcionário, né? Então, se o síndico ele é uma pessoa que tem uma atuação na área operacional, que ele é ativo na área operacional, é muito importante que ele consiga separar, como eu disse, é um condomínio ali de 7 pessoas, de 5, que ele consiga separar uma agenda e atender cada um dos funcionários e trocar um papo, trocar uma ideia ali, perguntar um pouco sobre o trabalho dele. Logicamente, se você for preparado com as perguntas corretas, você fica mais direcionado. Então, tentar entender o ambiente do trabalho, as condições do trabalho, tentar entender a organização do trabalho, tentar entender a gestão do trabalho, tentar entender o resultado, as expectativas dessas pessoas. Então, tem muitos motivos pelos quais você pode escutar essa pessoa e deixar ela falar, né? De que forma que essa pessoa enxerga o trabalho que ela está fazendo. Então, o primeiro ponto que eu colocaria aqui, que é importante para que a gente consiga criar uma política não só de salários, mas de retenção de pessoas, é um ambiente de acolhimento, né? Entender aqueles que, de fato, quais são as necessidades dessas pessoas que estão ali. E para citar um exemplo só, nesse ponto específico, morei na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, trabalhando na área hoteleira, e uma vez eu vi uma greve de ônibus, né, do transporte público, e eu imaginei no momento, fatalmente, né, condições salariais, né, salários e benefícios. E por incrível que pareça, os motoristas estavam fazendo a greve dos transportes porque nos pontos finais dessas linhas, eles não tinham banheiro. Eles simplesmente chegavam no ponto final, o ônibus tinha que ficar parado durante um tempo ali para poder cumprir, né, as suas tabelas de horário e retornar, mas eles não tinham uma condição básica, um sanitário, para poder fazer necessidades. Eles tinham que pedir para algum lojista, para algum bar, para alguém, e eles não tinham uma condição básica de ser atendido. Olha o ponto em que uma empresa de transporte público, né, tem um número de funcionários, que tem ali toda uma política, não cuidou de repente, uma coisa que era básica. E será que ninguém nunca falou? Será que ninguém nunca escutou alguém reclamar ou colocar um ponto desse dentro da empresa? Então, realmente gerar um ambiente de acolhimento eu diria que seria um primeiro passo, né, de escutar essas pessoas, ao qual você chama de colaborador, né, ele colabora com você. Então, escutar essas pessoas e promover um ambiente de acolhimento é muito importante para que você consiga reter as pessoas e começar a provocar um ambiente de alta performance.